Se eu viesse a ser eleito Papa, rejeitaria de forma clara e inegociável a concessão de bênçãos a casais homossexuais, um ato que contradiz a ordem natural estabelecida por Deus, reafirmando que o matrimônio é e sempre será a união entre um homem e uma mulher. Esse candidato a Papa aí é macho de verdade, viu? É o africano Robert Sarah, um dos nomes mais fortes para ser o próximo líder supremo da Igreja Católica. Sarah é um dos nomes favoritos entre os cardeais do Vaticano, ao lado de outro africano que também é um nome forte, o cardeal negro Peter Turkson. Porém, diferente de Peter, Robert Sarah é um cardeal ultramente conservador de direita. E aí eu pergunto para você, será que o sistema vai deixar um conservador de direita como Robert Sarah assumir o trono papal? Eu sinceramente acho pouco provável. O Robert Sarah nasceu na Guiné e é um cardeal tradicionalista, de mão firme, totalmente contra essa lacração e contra o rumo esquerdista que a Igreja Católica vem tomando nos últimos tempos. E olha, mesmo eu discordando com o catolicismo em várias questões, principalmente nesses dogmas que colocam em cima da figura do Papa, esse homem aí pelo menos conquistou, né, a minha admiração, porque se ele for eleito, meus irmãos, podem ter certeza, acabou a festa da esquerda dentro da Igreja Católica. E a coisa vai mudar para valer. E não é pouca coisa não. Inclusive, alguns cardeais progressistas lá no Vaticano já estão tremendo na base com a possibilidade de Robert Sarah ser eleito Papa, justamente por causa da postura firme dele. E eu quero colocar uma entrevista aqui desse cardeal para vocês verem que ele é um Bolsonaro lá no Vaticano. Mas antes eu peço que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui diariamente. E para quem quiser começar a trabalhar ainda hoje mesmo, tem vagas de emprego abertas para você trabalhar com o teu celular dentro da sua casa. Se você tiver interesse, fica até o final desse vídeo. Agora vamos para a entrevista polêmica do cardeal Robert Sarah. Vamos ver. Se eu viesse a ser eleito Papa, a minha primeira missão seria reconduzir a Santa Igreja de Cristo de volta às suas raízes autênticas, livres das distorções impostas pelas influências progressistas que, como ervas daninhas, se infiltraram e comprometeram a essência da fé católica. Rejeitaria de forma clara e inegociável a concessão de bênçãos a casais homossexuais, um ato que contradiz a ordem natural estabelecida por Deus, reafirmando que o matrimônio é e sempre será a união entre um homem e uma mulher. Eu combateria a ideologia de gênero com a mesma coragem com que os primeiros mártires enfrentaram as heresias de seu tempo, denunciando com clareza o que fere a dignidade humana e a criação divina. Se a Santa Igreja Católica deseja ser novamente luz para as nações, ela precisa renunciar a toda tentativa de ser aceita pelo mundo. A função da Igreja não é buscar aplausos, mas converter corações. Olha, se Robert Sarah for eleito Papa, a Igreja Católica vai passar por um abalo daqueles que vai ecoar em todo o cenário religioso mundial. Como cristão evangélico, eu vejo claramente que se isso acontecer, vai ser um choque dentro do próprio catolicismo, porque Sarah não é esquerdista e nem progressista, ele é um conservador raiz, daqueles que acredita que a fé cristã não deve ser moldada pelas pressões culturais, mas deve permanecer firme naquilo que Deus revelou na Bíblia. Ele é completamente contrário à ideologia de gênero e não tem medo de afirmar que homem é homem e mulher é mulher como Deus criou, sem consentir com essas interpretações modernas. Se ele assumir a liderança do Vaticano, a tentativa de adaptar a Igreja Católica ao espírito dessa geração contemporânea corrompida vai acabar na marra. Quanto à questão da posição dele acerca da bênção a casais homoafetivos, nós podemos esperar uma guinada forte. Sarah já deixou claro que jamais aceitará que o altar de Deus seja usado para abençoar aquilo que a Bíblia chama de pecado. Para nós evangélicos, isso aí é básico, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E Sarah entende isso e, se for Papa, vai cortar pela raiz qualquer tentativa de legitimar o que Deus condena. A tendência é que ele revogue e rasgue documentos assinados por Francisco, suspenda práticas e feche todas as portas que Francisco abriu para esse tipo de bênção pastoral disfarçada. A palavra de ordem será arrependimento e não aceitação do erro. E isso vai causar na Igreja Católica um barulho muito grande, porque muita gente já se acostumou a ver os erros sendo passados como coisas normais. E em relação à ordenação de sacerdotes, principalmente aqueles que vivem ou apoiam práticas homossexuais contrárias à moral da Bíblia, diferente do Papa Francisco, que fez um assinado liberando sacerdotes homossexuais, Robert Sarah
não vai fazer vista grossa. Pelo contrário, de acordo com fontes próximas a ele diz que vai endurecer a formação dos padres, reforçando a necessidade de pureza, castidade e vida santa para quem quiser subir no altar. Como evangélico, a gente sabe, né, que ministério é coisa séria e não pode ser tratado como cargo político. E Sará, mesmo sendo do catolicismo, ele pensa de um jeito muito parecido nesse ponto com nós evangélicos. Ele quer limpar a liderança da igreja e tirar da frente aqueles que querem fazer do sacerdócio um palco para ideologias e paixões humanas. Se ele for eleito papa, vai ter uma limpeza moral e geral forte. Isso vai gerar muita resistência interna, mas também vai trazer um temor maior àqueles que ainda estão no catolicismo e querem seguir a Deus de verdade. No fim das contas, se Robert Sará virar papa, a Igreja Católica vai deixar de correr atrás do mundo e, pelo menos nesse aspecto, vai começar a resgatar um pouco do temor de Deus que perdeu nos últimos anos. Para nós evangélicos, a vitória desse Papa não vai mudar nada nas nossas convicções doutrinárias, né? Nós seguimos firmes em ter a Bíblia como única guia de fé, prática e conduta da nossa vida, crendo que a verdadeira igreja é aquela que se submete unicamente à autoridade da Bíblia e não de um magistério. Mas não dá para negar que, se Sará for eleito Papa, a influência progressista dentro do catolicismo vai sofrer um golpe forte. E num tempo de tanta apostasia, qualquer movimento que tente restaurar princípios morais alinhados com a palavra de Deus já é no mínimo um sinal de que ainda há quem não se dobra aos caprichos desse mundo corrompido. E nós aqui do lado de fora começamos a ouvir um barulho enorme vindo de dentro da própria Igreja Católica. Muitos católicos mais progressistas, mais liberais, já estão arrancando os cabelos só de pensar na possibilidade de Robert Sará ser eleito Papa. Tem gente dizendo abertamente que, se ele assumir a Igreja Católica, a Igreja vai voltar para a Idade Média, que vai ser um retrocesso brutal, que vai acabar toda essa abertura moderna que eles tanto comemoraram nos últimos tempos através de Francisco. E sabe o que isso revela? Revela que boa parte desses que estão hoje na Igreja Católica, que se dizem fiéis, eles querem uma igreja moldada à imagem do mundo e não moldada à imagem de Cristo. Para eles, o problema não é voltar à Idade Média. O problema é voltar à autoridade de Deus e ao temor e à reverência e à separação do santo do profano. Não é a Idade Média que incomoda, é a verdade eterna que queima e incomoda quem já trocou a fé genuína pelas modas desse século. O que estão querendo mesmo é manter a Igreja Católica nessa marcha acelerada de adaptação ao mundo, começada por Francisco, nessa tentativa desesperada de ser aceita pelos padrões culturais atuais. Só que na lógica do Evangelho, o retrocesso é abandonar a cruz para abraçar o aplauso dos homens na terra. Se Sará assumir a Igreja Católica, ele vai devolver à Igreja aquela postura de quem entende que a fé não evoluiu com o tempo como se fosse uma tecnologia. A fé é um depósito sagrado que precisa ser guardado e não reinventado. E é por isso que muitos estão em pânico, porque sabem que com Sará não vai ter espaço para missa, espetáculo, bênção de pecado e nem padres querendo ser celebridades progressistas. Vai ser uma pancada de volta à raiz, e quem se acostumou com o catolicismo light, fluido, sem exigências, vai chiar muito. E é curioso ver como a palavra retrocesso é usada hoje em dia para tentar desqualificar tudo que remete à obediência e ao temor a Deus. Quando a igreja era respeitada, firme na doutrina, santa no seu testemunho, chamavam de obscurantismo, mas quando ela se rende ao pecado, relativizam a Bíblia e passam a mão na cabeça do erro, e aí chamam isso de progresso. A verdade é que, se Robert Sará chegar lá, a Igreja Católica vai fazer um movimento de volta às suas origens de uma forma que o mundo não vai aplaudir. E isso, ironicamente, é um bom sinal, porque a igreja verdadeira, como nós evangélicos sabemos, nunca foi chamada para andar de mãos dadas com o pecado e o mundo, foi chamada para ser luz em meio às trevas, para ser diferente, para ser separada. E qualquer passo que atire dessa missão não é avanço, é queda. Se Sará for eleito Papa, muita máscara vai cair, e quem tiver olhos para ver, vai ver. Literalmente, se Robert Sará for eleito Papa, ele vai rasgar o legado de Francisco sem dó nem piedade. E isso não é exagero, é fato. Todo mundo que acompanha minimamente o cenário religioso sabe que o Papa Francisco levou a Igreja Católica para um caminho abertamente de esquerda, relativizou doutrinas da Igreja Católica, abriu espaço para ideologias progressistas, flertou com pautas políticas globais, muitas vezes pareceu mais preocupado em agradar o mundo do que em defender a fé que ele recebeu. Sob o comando de Francisco, a Igreja Católica foi escancaradamente moldada para se tornar amiga dos eventos culturais do tempo, aceitando ideias que há décadas seriam impossíveis dentro da tradição católica. E Robert Sará, sendo o que é, um conservador convicto, defensor radical da tradição e da moral cristã,
não teria como seguir esse legado. Pelo contrário, ele entraria já com a missão clara de corrigir esses rumos, de desmanchar essa obra e de reconstruir a igreja numa base sólida e fiel à palavra de Deus. O Papa Francisco criou um catolicismo palatável, que abraça a diversidade moderna, que suaviza a linguagem sobre o pecado, que minimiza a condenação e tenta agradar a plateia em vez de confrontar o erro. E Robert Sarah é o oposto disso. Ele acredita que a igreja não pode se curvar ao mundo, porque a função dela é anunciar o reino de Deus e não a agenda da ONU, não a mentalidade globalista e não a filosofia de gênero. Se Robert Sarah assumir o trono papal, ele vai bater de frente com todo esse aparato progressista que Francisco alimentou e vai fazer isso sem pedir desculpas. Ele vai anular documentos, cortar iniciativas, desmontar ministérios e reverter decisões que tentaram colorir de misericórdia o que no fundo era uma rebelião silenciosa contra os fundamentos da Igreja Católica. Quem esperava continuidade vai levar um choque. A verdade é que o Papa Francisco deixou marcas profundas na estrutura da Igreja Católica, mas o espírito que ele promoveu, esse espírito de abertura sem limites, de diálogo sem confrontação, de relativismo, é incompatível com a visão de Robert Sarah. Para Robert Sarah, ou a igreja se volta para Deus de verdade, com coragem e pureza, ou ela se torna irrelevante, morna, pisoteada pelo mundo. E para ele não existe nada mais urgente do que restaurar a fé católica sem ter medo, sem ter vergonha, sem concessão. Não vai ter espaço para diplomacia com o erro e nem para discursos invernizados para parecer inclusivo. Vai ser um choque de realidade, vai ser uma poda pesada, vai ser uma limpeza. Robert Sarah, se eleito, vai deixar claro que a missão da Igreja Católica nunca foi agradar os homens, mas obedecer o que eles receberam de tradição. E para isso vai ser preciso ele rasgar mesmo todo o legado que Francisco construiu nesse tempo de pontífice. E a gente sabe, né, que não é de hoje, que não importa qual o título que você carrega, se você é pastor, missionário, presbítero, ancião, padre, bispo, arcebispo ou até cardeal, se você se levantar para defender o que é correto diante de Deus, se você tiver a coragem de pregar a verdade sem se dobrar para a agenda do mundo, você vai ser perseguido. E não é uma perseguição discreta, silenciosa, não. É uma perseguição suja, agressiva, escancarada, alimentada pela máquina da esquerda progressista e que não suporta quem ainda chama pecado e santidade de santidade. Porque o projeto deles é muito claro. Eles querem um mundo onde o certo e o errado sejam apagados, onde a verdade vire opinião pessoal, aonde ninguém mais tenha moral para dizer isso aí é errado. E quem ousa ficar de pé contra essa avalanche é logo taxado de intolerante, retrógrado, extremista, tudo para tentar calar quem ainda tem o temor a Deus no coração. O sistema progressista se alimenta do caos moral. Eles precisam destruir as referências de certo e errado, porque onde ainda existe uma voz que se levanta para dizer isso aqui desagrada a Deus, isso aqui é pecado, eles veem uma ameaça ao domínio deles. E é por isso que eles perseguem tanto líderes como Sarah, que se mantêm fiéis. Não importa se você usa terno e gravata, batina ou túnica. Se você se atrever a dizer que casamento é entre homem e mulher, que vida é desde o ventre, que gênero é criação divina e que Deus não aceita ser moldado ao gosto humano, você automaticamente vira alvo. Eles não perseguem porque você é líder, eles perseguem porque você é resistente, porque você não aceitou vender a sua consciência por aceitação social. E cada vez que alguém se levanta para dizer a verdade, mesmo sabendo que vai pagar um preço, a esquerda progressista se desespera, porque uma só voz que não se curva tem o poder de lembrar milhares que ainda existe uma linha traçada entre a luz e as trevas. Eles tentam censurar, ridicularizar, cancelar, intimidar. Mas a verdade é que, por mais forte que seja a pressão, a palavra de Deus continua de pé e vai continuar, mesmo que seja no meio da perseguição. Porque no fim das contas não é título que define quem está do lado de Deus, é a coragem de ficar firme quando o mundo inteiro diz para você se ajoelhar. E essa coragem a esquerda progressista jamais vai conseguir destruir. Eu quero que você deixe o seu comentário nesse vídeo. Se você é católico, o que você acha de um papa como esse, conservador e de direita? E também, você que é evangélico, o que você me diz? A Igreja Católica com um papa desses ia dar uma melhorada, né, ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, manda nos grupos do celular, nas suas redes sociais, vamos espalhar esse vídeo para mais pessoas, tá? Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada postado aqui no canal diariamente. E meus queridos, eu quero convidar a você para ir comigo a uma viagem maravilhosa para Israel. Eu estive lá, passei momentos inesquecíveis, eu estou
com uma parceria juntamente com a Lael Caravanas e quero levar a primeira caravana aqui do canal para a Terra Santa, nessa viagem que tem como título Israel para Todos com Carlos Reinar. Essa viagem vai ser agora em novembro desse ano. Você que é da Congregação Cristã no Brasil, que é da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, enfim, não importa a igreja que você é e você tem desejo de ir à Terra Santa, a Lael Caravanas está com parcelas que cabem no seu bolso e já eu te aviso aqui que pelo preço acessível as vagas são limitadas. Se você entrar em contato hoje mesmo com a agência, falar com a Andréia, você vai conseguir garantir a sua vaga, que é limitada, e já negocia também a forma mais acessível para você ir pagando a sua viagem. Mas Carlos Reinar, o que eu faço para mim fazer parte dessa caravana? Acesse o link do primeiro comentário aqui abaixo ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no quadradinho do lado e você vai entrar direto no nosso site. Quando entrar no site, você vai preencher os seus dados, colocar o seu nome completo, seu e-mail, telefone, a cidade onde você mora. Preencha tudo direitinho e aí depois que você enviar, vai aparecer essa segunda tela, aí você vai ver todo o roteiro da nossa viagem, os lugares onde vamos passar. E se você tiver qualquer dúvida, aí você rola a tela lá embaixo. No finalzinho da página está o botão Fale Conosco. Aí você clica e fala conosco pelo WhatsApp e organiza a sua viagem. Ah, irmão Carlos Reinar, eu quero muito ir, mas eu tô sem condições financeiras, não tenho salário fixo. Calma que tem solução. Logo aqui abaixo também na descrição e também no primeiro comentário tem outro link. Tem dois links importantes. O primeiro link é direto com a agência que vai cuidar de toda a nossa viagem. E o segundo link é o link da equipe que eu tenho em parceria com o Tom Dimas. E a nossa equipe é uma equipe maravilhosa que tem ajudado muita gente a fazer renda online no mercado digital. E eu tenho certeza que com dedicação, esforço e comprometimento, você também pode alavancar resultados trabalhando online. Olha só, nessa última semana eu consegui gerar mais de 5 mil reais. São mais de 5 mil reais de comissões em apenas uma semana. E se eu consigo, você também consegue. Então clica agora no segundo link e aprenda como gerar renda extra de forma honesta e segura para começar a levantar um dinheiro. E quem sabe você vai conseguir estar comigo em breve lá em Israel vivendo experiências inesquecíveis. E presta atenção no que eu vou dizer aqui. Na descrição e também no primeiro comentário tem os dois links. O primeiro link é o da caravana, da agência de viagem. E o segundo link é o link para você entrar em contato com a minha equipe juntamente com o Tom Dimas para aprender a fazer renda extra. Então não faça confusão. Cada link tem o seu objetivo, tá bom? Eu agradeço muito a você, muito obrigado por ter assistido. Até amanhã em um próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.